Olá! Na continuidade do nosso estudo do livro Os Mensageiros do Espírito de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, nós temos agora o capítulo 27, denominado O Caluniador. Neste relato nós vamos ver a forma como que aqueles que ainda, ignorantes das leis divinas de amor de Deus nosso Pai, são tratados no plano dos espíritos, por aqueles que lhes sofreram a calúnia, a ofensa, Então, neste capítulo nós temos uma lição muito importante para as nossas reflexões, E André Luiz dá sequência nos estudos dizendo assim: enquanto o administrador Alfredo se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou: vamos a outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estoicamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticênciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine! E o doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos da Câmara aos quais prestava Narcisa ampla colaboração, afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: veem vocês a diferença entre os que dormem, os que são loucos e os que sofrem? Em nosso lar, nós não temos estes primeiros que dormem e os que se encontram desequilibrados nos serviços de regeneração. Sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Está bastante clara essa explicação de Aniceto, pois que nós sabemos que o pior sentimento que alguém possa expressar por outro é a indiferença, E quando nós, dotados aí destas, vamos dizer, imperfeições graves, como estas que nós estamos citando aí do espírito de Paulo, quando ainda não conscientes dos nossos erros ou das nossas perturbações, a indiferença se toma conta de nós, Mas quando nós começamos já a sofrer, a sentir dor, a expressar arrependimento, é que estamos num processo de melhoria. Continua o relato de André. E Aniceto, designando o enfermo sobre os nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com recordações do seu passado triste. Percebi o esclarecimento com muita atenção. Lembrei-me, diz André, que de fato os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar em serviço diário eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência
da própria miséria fora de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Lembrando que no livro Nosso Lar nós temos um capítulo onde André Luiz, avizinhando-se dos limites fronteiriços ali das defesas de Nosso Lar, encontra uma mulher buscando socorro, mas que, quando ela busca ajuda dos responsáveis por aquela ala da área do Ministério da Regeneração, dizem que eles não podem ajudá-la naquele momento, pois se tratava de um espírito ainda inconsciente dos seus erros. Era um espírito de uma aborteira e ela se encontrava ainda numa situação desesperadora, mas que ainda não tinha condições de serem atendidas nas regiões da regeneração de Nosso Lar. E instrui André Luiz de que ela receberá socorro sim mais adiante, mas para tanto seria necessário para que ela começasse a reconhecer os erros e que ela das leis de Deus que ela infringiu. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre no Paulo a capacidade de visão que vocês desenvolveram. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formar em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles reparei o vulto de Ismália, a doce esposa de Alfredo, como que doente naquelas imagens, enfraquecida, ansiosa, e alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo, o administrador desse campo de socorro, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo glamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior naquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominava, Aniceto o ajuntou. Já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências deste enfermo. E ante minha perplexidade continuou: lembra-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações de Paulo, vemos as imagens criadas pelo caluniador para os seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam dos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz, no entanto. Paulo os vê como imagina para o escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Os crimes que ele perpetra estão sempre junto dele. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de um pequeno intervalo, esclarecendo esta situação. Diz assim Aniceto:
Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestimos na divina luz da redenção. Eu acredito que após esse esclarecimento de Aniceto a respeito da crucificação de Jesus, de que aqueles que abraçam ainda as crenças religiosas que perpetuam a imagem de Jesus crucificado, né, ainda mantém esta ideia do crime coletivo perpetrado por todos nós naquela época que Jesus encarnou entre nós. Dentro da doutrina espírita cristã, eu acho que de fato nós estamos começando neste desenvolvimento espiritual a nos libertar desta imagem, né? Entendendo de que, embora aquilo tivesse acontecido, este crime contra o mestre dos mestres impetrado, né? Estamos nos desvencilhando dos sentimentos de culpa, caindo nos arrependimentos e procurando nos redimir de erros do passado com maior consciência espiritual. O esclarecimento, diz André Luiz, não poderia ser mais lúcido. Senti-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem o fantasma da cobrança, tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter aqui casualmente a este posto? Não, diz Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que sentiu-se necessitado de disciplinar o próprio coração. Nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não podia ver Ismael enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campos de paz, compreendeu as suas necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou em recanto abismal, e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão, atualmente. Não julgue que o marido de Ismalha conseguiu esta vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com o Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do inferno como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa, e mais tarde adquiriu o entendimento, comparando situações, e em seguida sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Esta é a grande lição para as nossas reflexões neste capítulo, né? Que enquanto nós não aprendermos a amar fraternalmente, né, nós não estaremos a caminho da nossa evolução. Enquanto mantermos as nossas diferenças com outros seres em pé de igualdade conosco, pois que todos nós estamos evoluindo e ainda passíveis de muitos erros, mas que devemos compreender as lições sublimes do nosso Mestre Jesus para nos colocar a caminho da verdadeira evolução, amando como Jesus nos ensinou. Ama teu próximo como a ti mesmo, desinteressadamente de qualquer benefício que possa ocorrer. Só assim nós conseguiremos evoluir. E assim nós vamos compreendendo, como
Alfredo nessa lição, que não importa o que fazem de mágoas ou de calúnias contra nós, mas quando nós aprendemos que somos todos espíritos imperfeitos a caminho da evolução, passamos a nos auxiliar mutuamente, que é o que está fazendo com Paulo nesse momento. Fazendo pequena pausa, voltou espirituosamente Aniceto. Como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-ser-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistiam à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: Não, ele voltará brevemente à terra. Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado. Olha só a forma do amor para ajudar. A gente tem que ajudar sem humilhar o nosso irmão, com o benefício das suas próprias vítimas. Uma das irmãs que por ele caluniada no mundo já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo lhe seja oportuno. E assim, nesta lição, valoroso aprendizado para todos nós, né? Sabendo que nas leis de Deus nada fica sem ser cumprido no sentido de praticarmos as leis divinas e misericordiosas de Deus nosso Pai, conforme Jesus nos ensinou na Boa Nova. Era esta a nossa lição de hoje. Fiquem com Deus e um beijo a todos.